Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jairlio Dantas e eu quero desejar a todos um feliz 2025, muita paz e saúde, que o restante a gente corre atrás, é ou não é? Hoje nós teremos a aula Introdução à História da Filosofia, Filosofia Moderna. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like ao final do vídeo caso você goste, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento e deixe o seu comentário para agregar valor aqui no vídeo, de modo, claro, que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. Antes de apresentar o conteúdo, eu quero enfatizar que todas as aulas aqui serão apenas introdutórias, isto é, eu não tenho a intenção de demonstrar todos os pontos e tampouco ensinar os principais conceitos e métodos de investigação filosófica, mas apenas aqueles que eu julgo enquanto históricos serem fundamentais para o entendimento de quem está interessado em entender não apenas como surgiu a filosofia na Grécia, mas o porquê e como ela, a filosofia, se desenvolveu ao longo da história ocidental. Para iniciarmos, vamos aqui na linha do tempo. Veja só, primeiramente eu apresentei Homero e Hesíodo, depois os pré-socráticos, filosofia clássica, posteriormente nós falamos sobre filosofia medieval, em que eu abordo Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, e agora nós iremos para a filosofia moderna. Vamos então aqui ao conteúdo. A filosofia moderna. Filosofia moderna, que se desenvolveu entre os séculos XVI e XVIII, marca uma ruptura, aqui entre aspas, significativa com a tradição medieval. Em vez de centrar-se em Deus e na fé, a filosofia moderna volta-se para o ser humano, a razão e a experiência. Veja que eu coloquei propositalmente ruptura aqui entre aspas, porque não rompe totalmente, primeiramente, com a filosofia medieval. E um outro ponto aqui, a filosofia moderna volta-se para o ser humano, a razão e a experiência. Ora, como se a filosofia medieval não lançasse mão da razão. Tomás de Aquino, por exemplo, nas 5 Vias, ele lança mão de argumentos totalmente racionais que se baseia na razão. Portanto, esse voltar-se para o ser humano, essa parte aqui é verdade, a razão e a experiência, como se a filosofia medieval não lançasse mão também da razão, isso aqui não faz muito sentido. Eu coloquei propositalmente para mostrar aqui para vocês. Então, qual é a característica principal? É que o ser humano se torna centro na filosofia moderna e usa-se a experiência também da realidade do mundo para a busca da verdade. Olha só, características principais deste novo modo de pensar, em que a revelação não é mais uma sine qua non para apreender a realidade do mundo. O que é sine qua non? Sem a qual não há. Ou seja, na filosofia medieval, a busca da verdade, em última instância, se dá pela revelação divina. Ou seja, a revelação divina é uma sine qua non, ou seja, ela é necessária para aprender a realidade, a verdade do mundo. Já na filosofia moderna não é assim. Por conta desse novo modo de pensar, surgem na filosofia moderna duas correntes filosóficas sobre a teoria do conhecimento, conhecida também por epistemologia, isto é, um modo pelo qual o ser humano aprende sobre as coisas. Vamos ver quais são essas duas correntes filosóficas. Então nós temos o racionalismo. A razão é considerada a principal ferramenta para compreender o mundo e adquirir conhecimento, e nós temos também uma outra corrente filosófica chamada empirismo. A experiência e a observação são valorizadas como fontes de conhecimento. Nós vamos ver isso daqui com um pouco mais de profundidade, tá bom? Temas principais da filosofia moderna. Conhecimento. Como sabemos o que sabemos? Quais são os limites do conhecimento humano? Essas são algumas questões tratadas também na filosofia moderna. Natureza humana. O que nos torna humanos? Quais são as nossas capacidades e limitações? E a filosofia moderna também vai tratar muito sobre a sociedade. Como organizar a sociedade de forma justa e igualitária. E também trata do tema Deus, qual o papel de Deus no mundo e se existe um Criador. Sociedade, aqui eu não vou fazer essa abordagem. A intenção da aula aqui é mostrar mais a filosofia moderna e essas duas correntes, né, o racionalismo e o empirismo. Nós iríamos ver sociedade, mas se eu abordasse aqui os contratualistas, que não é o caso, tá? Então vamos seguir aqui com a aula. Então, nessa aula eu vou abordar 4 filósofos, como de costume eu sempre trago alguns filósofos ali que representam aquele período, e eu escolhi esses 4 filósofos porque eu julgo que esses filósofos
eles foram os principais ali quando a gente fala dessas duas correntes filosóficas. Claro que tiveram outros filósofos de ambas as correntes, tá bom? Então nós temos aqui René Descartes, nasceu ali em 1596, 1650, foi um físico e matemático durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Daí é que vem o termo lá, plano cartesiano, ou seja, René Descartes que desenvolveu o plano cartesiano, que é estudado na matemática, tá? John Locke, 1632, 1704. Conhecido como pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Lembra que eu falei sobre sociedade? No caso, John Locke, ele é considerado ali um contratualista, ou seja, ele desenvolve teorias sobre o contrato social, significa dizer o quê? Sobre teoria do Estado, como que a sociedade se desenvolveu. Então, eu não vou abordar nessa aula os contratualistas, tá? David Hume, 1711-1776, historiador e ensaísta britânico, nascido na Escócia, que se tornou célebre pelo seu empirismo radical e ceticismo filosófico. Nós veremos isso. Aqui, todos foram filósofos, tá, gente? Então, eu não preciso estar aqui colocando filósofo, por isso que eu coloquei aqui historiador e ensaísta, ou seja, além de filósofos, tiveram também outros conhecimentos, desenvolveram também sobre outros assuntos. Immanuel Kant, 1724-1804, é um dos principais pensadores do iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética tornaram-no uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna. Razão versus sentidos. Então, basicamente, o empirismo e o racionalismo têm a ver com isso aqui, com a razão e os sentidos. Racionalista versus empirista. Então, racionalista defende que o conhecimento advém da razão, do intelecto. Já os empiristas, ou o empirismo, defende que o conhecimento é obtido pela experiência. Questões que inquietavam os filósofos modernos. As ideias são inatas ou formadas? Ou seja, as ideias nascem com a gente, inato é aquilo que nasce com a pessoa, ou elas são formadas? As ideias são formadas dentro ou fora da pessoa? Para essas e outras perguntas, os racionalistas e empiristas deram respostas diferentes. E nós veremos isso. Então, para a gente começar aqui, como foi o primeiro nome que apareceu lá entre os filósofos, René Descartes. Então, Descartes e o racionalismo. Não é Descartes, não, tá? É Descartes, francês. Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno. Sua filosofia se baseia na ideia de que a razão é a fonte primária do conhecimento e não a experiência sensorial. Descartes vai desenvolver inúmeras ideias e ele apresenta inúmeros argumentos demonstrando que a razão, em última instância, é aquela que nós podemos confiar e não nos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, tá? Quais foram as principais ideias de René Descartes? A dúvida metódica. Descartes propôs que deveríamos duvidar de tudo que fosse possível duvidar, a fim de encontrar uma verdade indubitável. Ou seja, essa dúvida metódica de Descartes fez com que ele chegasse ao cogito ergo sum. Eu coloquei aqui em português, conhecido também como cogito ergo sum. Penso, logo existo. A partir da dúvida metódica, Descartes chegou à conclusão de que a única coisa que não podia ser questionada era a sua própria existência como ser pensante. Então, a dúvida metódica de Descartes é basicamente um método filosófico em que ele coloca em suspensão, ou seja, em espera, todo o conhecimento que ele tem até então e começa a analisar um por um para ver se esses conhecimentos que ele tem, de onde que eles vieram e se eles se fundamentam na realidade, de modo que ele possa chegar em um conhecimento que seja indubitável. Para tanto, ele começa a duvidar de todos os conhecimentos. Ele começa a duvidar de Deus, ele começa a duvidar até dele mesmo. Ou seja, ele duvida da sua própria existência. Mas uma coisa Descartes não podia duvidar, de que ele estava duvidando. Ele poderia duvidar de todas as coisas, menos de que estava duvidando. Portanto, se ele estava duvidando, ele estava pensando, e se ele pensa, logo existe.
É daí que ele desenvolve esse conceito de cogito ergo sum. Claro que tem todo um processo aqui eu resumi, tá? Então, ideias inatas. Para Descartes, algumas ideias como a ideia de Deus e os princípios da lógica são inatas, ou seja, já nascemos com elas. Dualismo, mente-corpo. Descartes separou a mente, o res cogitans, do corpo, o res extensa, considerando-as duas substâncias distintas, ou seja, para Descartes, mente e cérebro são coisas distintas. Daí que tem o termo dualismo. E até hoje existe uma disputa filosófica sobre esse assunto, ou seja, é um tema muito atual, o dualismo. Mente e corpo. Qual foi a importância de Descartes? Método científico. O método de Descartes inspirou o desenvolvimento do método científico, que se baseia na dúvida sistemática e na busca por evidências empíricas. Muita gente pensa, para que filosofia? Filosofia não serve para nada, que disciplina inútil. Muitos alunos acham que filosofia é uma disciplina inútil, quando ela é a mãe de todas as ciências. O próprio método científico nasce da filosofia de Descartes, ou seja, através da filosofia de Descartes que se desenvolve, não só dele, obviamente, mas principalmente dele, se desenvolve o método científico. Dualismo, o dualismo cartesiano continua sendo um tema de debate na filosofia da mente e nas neurociências, como eu falei. Obra mais conhecida, ou uma das mais conhecidas, é o Estudo sobre o Método. Este livro aqui você encontra na Amazon, que tem um link aqui, basta comprar pelo link aqui do canal, que você vai estar ajudando o canal aqui, contribuindo, já que o canal não é monetizado. Bom, então eu falei um pouco sobre o racionalismo e falei um pouco sobre Descartes. E agora tratarei sobre o empirismo. Então, o que é empirismo? O que é empiria? O que é? Conjunto de conhecimentos adquirido pela experiência através dos sentidos. Então, são pelos sentidos que nós conhecemos. E quando nós conhecemos pelos sentidos, isso é chamado de conhecimento empírico. Nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Lema do empirismo. Eu diria que essa frase é uma das principais frases do movimento empirista. John Locke. Vamos ver agora um pouco sobre John Locke. John Locke criou o conceito de tábula rasa. O que seria esse conceito? Sobre o que ele fala? John Locke, principal expoente do empirismo britânico. Locke é considerado um dos pais do empirismo moderno e uma figura-chave no empirismo britânico. Mente como tábula rasa. A famosa metáfora de Locke da mente como uma tábula rasa ilustra sua crença de que nascemos sem conhecimento inato. A experiência escreve na lousa, fornecendo-nos todas as nossas ideias. Ou seja, para Locke, para todo empirista, todo conhecimento que temos, de modo nenhum ele é inato, mas sim experienciado, ou seja, tudo conhecimento empírico através dos sentidos que nós recebemos essas informações do mundo e nós assim conhecemos as coisas. Então é deste modo que os empiristas pensam. Crítica ao racionalismo. Locke se opôs às ideias de filósofos racionalistas, como René Descartes, que acreditavam em certas ideias inatas e enfatizavam o papel da razão na obtenção do conhecimento. Empirismo, base de todo conhecimento, mas não é o conhecimento em si. E quais são essas bases? Os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Olha só, trouxe essa imagem aqui para ilustrar. Para o empirista, ele reconhece sim a importância da razão. Olha de que modo. Reconhece bastante, sim ou não? Mas a experiência sensorial é o ponto de partida para alcançar a informação confiável. Ou seja, eles reconhecem a importância da razão, aquele tanto de importância, mas a experiência sensorial é um principal ponto de partida para alcançar a informação confiável. O sol não nascerá amanhã. De quem será que é essa frase? Só pode ser dele, né? O terceiro filósofo lá. David Hume e o empirismo. Hume concordava com a premissa básica do empirismo de que todo conhecimento deriva da experiência. No entanto, ele foi além de seus predecessores como John Locke, ao analisar mais profundamente a natureza da experiência e suas implicações para o conhecimento.
esse sujeito aqui, esse filósofo, David Hume, é conhecido pelo seu empirismo radical. Olha só a frase. O sol não nascerá amanhã. É uma afirmação. E por que será que ele faz tal afirmação? O sol não nascerá amanhã. Se você perguntar para qualquer pessoa, o sol vai nascer amanhã? Ela vai dizer, é óbvio que vai nascer. E veja, eu não estou dizendo aqui se vai ter nuvem ou não. Mesmo que tenha nuvem, o sol está lá, certo? Então ele nasceu. Nasceu, claro, de forma metafórica a gente fala nascer, se pôr, o pôr do sol, o nascer do sol. Vamos lá. Vamos entender essa frase aqui. Por que ele faz tal afirmação? Pontos-chave da relação de Hume com o empirismo. Impressões e ideias. Hume distinguiu entre impressões e ideias. Impressões são as sensações e percepções diretas que temos quando experimentamos algo. Exemplo, ver uma cor vermelha, sentir calor. Ideias são cópias ou representações mentais fracas dessas impressões. Exemplo, a lembrança da cor vermelha que vimos. Inclusive, isso daqui é fundamental também para a filosofia de Hume, porque ele vai dizer que isso é fundamental para a vida humana. A ideia das coisas, ou seja, não só as impressões. Porque imagine só, quando a gente é atingido por algo, a gente sente uma dor, depois a gente só vai ter ideia da dor. A gente não sabe exatamente mais como é a dor. É isso que ele quer dizer. Imagine que nós experienciássemos a dor o tempo todo, ou seja, que não fosse apenas uma lembrança, um resquício, mas a gente conseguisse exatamente pensar sobre a dor. Isso seria algo atormentador, sim ou não? Então, nós sentimos uma dor, experienciamos, mas depois de alguns dias, semanas e meses, a gente vai lembrar daquela dor. Ou seja, a gente vai ter uma ideia, né? A lembrança da cor vermelha que vimos. Segundo Hume, todas as nossas ideias derivam de impressões, ou seja, tudo que nós temos de ideia na mente é porque, de algum modo, a gente experienciou aquilo. Se não podemos rastrear uma ideia até uma impressão correspondente, ela é considerada sem significado. Ou seja, qualquer ideia que nós temos em nossa mente, mas a gente não consegue rastrear de modo a chegar no momento daquela experiência, essa ideia não tem significado. Obra mais conhecida ou uma das mais conhecidas. Eu coloco aqui, tá, gente? É claro que alguém pode dizer, não, mas essa não é a obra mais conhecida, não é a obra principal. Eu não estou dizendo que é a mais conhecida, apesar de eu colocar ali obra mais conhecida, mas eu estou aqui enfatizando que é uma das mais conhecidas, tá? Tratado da Natureza Humana. Conteúdo. Esta é considerada a obra mais abrangente e sistemática de Hume. Nela, ele busca aplicar o método experimental de raciocínio aos assuntos morais, ou seja, ao estudo da natureza humana. O livro é dividido em 3 partes. Este livro aqui, ó, Tratado da Natureza Humana, você também encontra na Amazon. Basta clicar no link aqui e comprar pelo nosso link, de modo que você possa ajudar aqui o nosso canal. Tá? Então, livro 1 aborda a natureza do conhecimento humano, incluindo suas famosas discussões sobre impressões e ideias, causalidade, inferência indutiva e a inexistência de ideias inatas. Ou seja, ele negava de forma contundente que não há nenhuma ideia inata. Ele vai muito mais além. Livro 2, das paixões, explora as emoções e os sentimentos humanos, analisando sua origem, natureza e influência sobre o comportamento. Da moral, examina os princípios da moralidade, argumentando que os juízos morais são baseados em sentimentos de aprovação ou desaprovação e não na razão. Bom, isso aqui era para David Hume, para um empirista radical. Immanuel Kant, o Grande, brincadeiras à parte, né, é um filósofo que eu pretendo estudar muito ainda, pretendo fazer aí um mestrado sobre Kant, alguma coisa aí sobre Kant. Então, é um filósofo que eu particularmente gosto bastante. E veja por quê. Não foi nem puramente um racionalista, nem puramente empirista. Ele desenvolveu um sistema filosófico complexo que buscava reconciliar as duas correntes, criando uma nova abordagem que ficou conhecida como idealismo transcendental ou criticismo kantiano. Vale ressaltar que esse criticismo kantiano não tem a ver com a acepção que nós temos do termo criticar, tá? Ele usa aqui esse termo criticismo, mas no seu original, ou seja, fazer uma análise, um exame das coisas, não é no sentido de criticar, não, tá? Qual foi então a solução que Kant deu para o racionalismo e o empirismo? Que havia essa disputa entre os racionalistas e empiristas, e Kant lança a mão dessas duas correntes.
Kant reconheceu a importância tanto da razão quanto da experiência para o conhecimento. Ele concordava com os empiristas que todo conhecimento começa com a experiência, mas argumentava que a mente humana não é apenas uma tábula rasa, como dizia, por exemplo, John Locke, passiva que recebe impressões sensoriais. Em vez disso, a mente possui estruturas a priori anteriores à experiência, que organizam e dão forma à experiência. O cara foi sensacional. Ou seja, para Kant, sim, é fundamental a experiência. Mas o modo pelo qual nós conhecemos as coisas é preciso que a mente tenha estruturas que organizam esse conhecimento. Ou seja, essas estruturas estão a priori na nossa mente. Ou seja, a mente não é uma tábula rasa. Já existem estruturas a priori na nossa mente para que a gente conheça as coisas do modo pelo qual nós conhecemos as coisas. A principal obra de Kant, ou uma das principais, ou uma das mais conhecidas, é a Crítica da Razão Pura, que em alemão, Kritik der reinen Vernunft. Foco principal da obra. Essa obra monumental é o trabalho central de Kant em epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento. Nela, ele investiga os limites e as possibilidades do conhecimento humano, buscando responder à questão: o que podemos conhecer? Como podemos conhecer? Em resumo, Kant superou a dicotomia entre racionalismo e empirismo ao propor que o conhecimento resulta da interação entre a experiência e as estruturas a priori da mente. A experiência fornece a matéria do conhecimento, enquanto as estruturas da mente fornecem a forma. Assim, Kant não foi nem puramente racionalista, nem puramente empirista, mas sim um pensador original que criou uma nova síntese filosófica. De modo a ficar mais claro, vou apresentar uma analogia. Imagine que você está em um lugar que há uma paisagem enorme e você vai contemplar aquela paisagem. Você pega o óculos, usa o óculos para contemplar aquela paisagem. Então esse óculos é como se fossem essas estruturas a priori que há na nossa mente. Ou seja, a gente adquire o conhecimento, tem experiência das coisas, mas existem estruturas a priori na nossa mente que nos dá uma certa forma de como nós iremos capturar aquelas informações. Ou seja, a mente não é uma tábula rasa, existe já estruturas a priori na nossa mente. A mente vai dar essa forma para a gente desenvolver conhecimento. Então, para finalizar, eu trouxe aqui uma conclusão. A filosofia moderna, abrangendo do século XV ao XVIII, focou na razão e na experiência, como fontes de conhecimento, rompendo com o teocentrismo medieval. O racionalismo, com Descartes, priorizou a razão inata e a dedução lógica para alcançar a verdade. O empirismo, com Locke e Hume, enfatizou a experiência sensorial como base do conhecimento, negando ideias inatas. Ambos os movimentos, apesar de opostos, impulsionaram o desenvolvimento científico e o iluminismo, buscando explicar o mundo e a natureza humana. A busca por um método científico rigoroso e a valorização do indivíduo marcaram esse período. Ou seja, depois desses desenvolvimentos filosóficos com esses filósofos e outros mais, veio aí no século XVIII, desenvolveu-se aí o iluminismo e depois o iluminismo, a Revolução Francesa, enfim, toda a história que nós já conhecemos. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário para agregar valor aqui ao vídeo. Eu preciso que você comente ele, tanto faça crítica ou elogios, enfim, fique à vontade para dar sugestões também. E até a próxima. Valeu!